Bom dia, estamos aqui para mais um momento de oração, mais um momento nosso aqui às 6h30 da manhã, sempre trazendo uma palavra de Deus, sempre trazendo uma reflexão sobre o livro, né? Nós trazemos a reflexão sobre o livro A Viagem do Outro Cristão e, claro, sempre embasada na Bíblia. Hoje, em termos ali, a autora fala e cita um salmo maravilhoso, um salmo sobre a onisciência divina. Então, estamos aqui iniciando justamente no nosso 24º dia. Olha só que bacana, 24º dia, hoje dia 21/7. E para você que está chegando, bom dia, Maria José, bom dia. E hoje a palavra nos diz sobre a beleza do silêncio. Olha só que bacana. Eu sempre cito, né? Nós sempre acabamos falando aqui da oração silenciosa, da importância da oração silenciosa, e hoje é justamente isso que a autora nos traz. Deixe a sua cabeça reclinar silenciosamente no meu peito. Mais tarde pode falar. A aprendizagem se desenvolverá da comunhão no devido tempo, mas não tente misturar as duas coisas. Com frequência está ansioso demais para aprender. Alegro-me com o seu desejo de entender, mas me verá mais claramente nas horas do silêncio. Palavras são como pedrinhas que, ao serem lançadas na água quieta, imitem ondulações que distorcem as imagens. Vou ministrá-lo na beleza do silêncio, de uma maneira que nunca poderia comunicar em palavras. Permita-me olhar bem no fundo da alma e, enquanto examino e conheço você, vou abençoá-lo de forma misteriosa. Olha que palavra bonita hoje, que promessa de Deus, né? Gente, que coisa bacana. E esses dias, né, nós falávamos justamente sobre isso, eu falava para vocês sobre a importância e o momento que eu gosto, né, que eu estou de estar em oração de silêncio, de querer estar em silêncio com Deus, né, não aquela oração barulhenta, tumultuada, turbulenta, mas aquela oração de silêncio, aquela oração de aconchego, aquela oração de talvez nem dizer nada, mas só estar presente. É importante, porque às vezes a gente fala assim, eu vou me colocar na tua presença, só quero ficar aqui quietinha, só quero colo, né? Bom dia para vocês que estão chegando agora. E eu estava falando, a nossa mensagem hoje é sobre a beleza do silêncio. E aí Deus diz isso, olha aqui, o que nós estávamos falando. Deixa a sua cabeça reclinar silenciosamente no meu peito. Mais tarde você pode falar. E ele diz que a aprendizagem vai se desenvolver da comunhão no devido tempo, mas não misturar as duas coisas. E fala novamente sobre a nossa ansiedade em querer aprender. E ele diz do desejo, eu me alegro em ver que você está desejoso de aprender. Mas as palavras são como pedras quando lançadas na água, que formam aquelas ondulações que distorcem as imagens. Então talvez o nosso barulho, o nosso clamor ou a nossa reclamação esteja distorcendo as imagens que nós poderíamos estar vendo, né? Aquilo que Deus quer nos mostrar e que nós não estamos conseguindo ver. E aí ele diz, vou ministrá-lo na beleza do silêncio, de uma maneira que nunca poderia comunicar com palavras. Ou seja, às vezes as pessoas não compreendem, e eu não tenho esse dom, né, tão forte, tão desenvolvido, preciso muito desenvolver ainda, mas de realmente ouvir Deus no meu coração. Eu ouço muitas vezes, mas ainda eu sei que eu ainda tenho muito ainda para aprender, porque não ouço tanto quanto eu gostaria, mas talvez justamente por essa falta de ainda apurar essa oração silenciosa, né? Ter mais momentos de oração silenciosa. E olha só, que lindo que ele diz, permita-me olhar bem no fundo da alma e enquanto eu examino e conheço você, vou abençoá-lo de forma misteriosa. E aí a autora cita o Salmo 139, versículos 17 e 18,
que na verdade, o 138 na Bíblia Ave Maria. Então, quem tem a Bíblia Ave Maria vai ser, a Bíblia Ave Maria é essa daqui, de capinha de couro, e ela vai ser o Salmo 138 então, tá? Então, eu vou ler para vocês o versículo 17 e 18 que a autora está dizendo. Ó Deus, como são insondáveis para mim vossos desígnios, e quão imenso é o número deles. Como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se eu pudesse chegar ao fim, seria ainda com vossa ajuda. Esses são os dois versículos que ela cita, mas eu já tenho marcado na Bíblia toda uma extensão grande aqui, porque há um tempo atrás uma pessoa chegou em mim e eu achei tão bacana. Ela chegou para mim e falou assim, que eu era uma pessoa extremamente maravilhosa, e eu ri tanto que eu falei assim, antes eu não sabia nem receber, eu ficaria totalmente chateada, né? Mas ela disse assim, como maravilhosa, como você é extraordinária, e não sei o quê, e citou esse salmo, aí eu anotei aqui. E o trecho que está grifado aqui eu vou compartilhar com vocês, porque é muito bacana, olha só. Fostes vós que me plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me tecestes no seio da minha mãe. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo da minha alma. Nada da minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia da minha vida foi prefixado desde antes que um só deles existisse. Ó Deus, como são insondáveis para mim vossos desígnios e quão imenso é o número deles. Como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda com a vossa ajuda. Bonito isso aqui, né? E ela chegou para mim e falou assim, fostes plasmada de forma tão admirável, como, né? E aí eu achei muito bacana, eu achei muito legal, sabe? Assim, falei, vou tomar como palavra minha, né? Palavra de bênção. Maria José está dizendo, eu venho buscando o silêncio como forma de ouvir os meus barulhos internos. Porque se nós não silenciarmos para o mundo, nós não conseguimos nem sentir, nem ouvir aquilo que o nosso corpo clama, que o nosso espírito clama. Então, assim, como que eu vou dizer? Lembra que eu disse para vocês que eu fui ao mosteiro algumas vezes para buscar o silêncio, mas a gente pode buscar em qualquer lugar. É que no dia a dia, infelizmente, nem sempre nós tiramos aquele momento de oração. Então seria muito mais importante que se nós tivéssemos todos os dias pelo menos aí uns 15 minutinhos, meia hora, para nós ficarmos em oração de silêncio, né? Porque às vezes a gente fica uma hora rezando, fazendo orações, né, decoradas, e não tiremos esse momento. Então, se você tem 15 minutos para fazer oração, tira pelo menos 5 para você começar a exercitar, porque é um exercício, gente, não é uma coisa assim fácil. Vou silenciar, vou ficar quietinha. É como a meditação, dá uma inquietação. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver no barulho, né? Então, a gente não tem, nós acabamos perdendo essa conexão conosco mesmo, de estar ali no silêncio. E claro, não estando conectados conosco, mas também não estamos conectados com Deus. Então, o que precisa? Treinar. Nós temos que começar a treinar. E esse treino vai ser o quê? Todo dia eu vou ficar um pouquinho. Então tá, eu vou primeiro, né? Cada um faz o que quiser, mas pelo menos eu faço assim, eu vou primeiro na oração, eu vou silenciar, vou começar a minha oração ficando quieta. E depois eu entro na oração especificamente. Primeiro eu tenho que silenciar, porque aí eu vou conseguir fazer uma oração melhor. Se eu já chego, tipo, eu estou lá, em nome do Pai, do Espírito Santo, pronto, aí já embolou tudo, né? Então eu preciso trazer primeiro a respiração, né? Lembrando que às vezes a gente só respira daqui para cima, só aqui, né? Nossa respiração completa, ela tem que envolver o abdômen, literalmente o abdômen, né?
ele inflar e desinflar, então nós precisamos também trabalhar isso, a respiração. Então a nossa oração, Pedro Siqueira fala isso, eu achei muito interessante no último livro, né, que eu li, acho que eu gastei 6 horas, eu li o livro dele de 230 páginas, estava tão interessante que eu comecei a ler ele, não consegui parar. Eu comecei a ler 2 e pouco da tarde, 8 horas, ainda dei uma paradinha para fazer algumas coisas, aí eu li o livro dele em 6 horas. O livro todo, foi assim, 230 páginas, assim, eu derricei o livro, foi fantástico. E ele fala, justamente, não vou dar spoiler do livro, mas ele fala disso, da oração silenciosa em um momento, tá? Não vou falar para vocês onde é, porque senão vai perder a graça para quem não leu. Mas o último livro dele, Senhora do Sol, ele fala disso. Mas se você não tem esse hábito, busca ali na meditação, né? A meditação guiada, ou então você coloca um fundo musical. Eu gosto muito das músicas dos mosteiros, né? E, então aquele som dos mosteiros ali eu coloco e fica muito gostoso, muito agradável. Então você coloca um sonzinho de piano, alguma coisa, se você não consegue entrar nesse silêncio. Então você começa, a música ajuda muito nisso. Tá? Então os cantos gregorianos, que são dos monges beneditinos, geralmente, é muito gostoso para você entrar na oração. Então comece fazendo isso, é um hábito, todos os dias. Aí, ó, tem que treinar, acordar, isso, é isso mesmo, tem que acordar. Então, assim, o barulho, se você não tem ainda esse ouvido treinado, coloca um fone de ouvido, faça o que for, né? Cada um vai adaptar aquilo que para você melhor se adequa, não precisa ser igual a mim, né? Cada um vai fazer da sua maneira. Mas o que você vai fazer? Você vai, nisso não consigo silenciar, vai ser desafiador no começo, porque o barulho do mundo ele atrapalha. E claro que Deus não está no barulho, né? Ele está no silêncio. Então coloca ali, nisso eu prefiro uma música de piano, eu prefiro um canto gregoriano, procura lá canto gregoriano, é maravilhoso para você entrar naquele espírito da impressão que você está numa catedral, assim, num mosteiro, aquela coisa, sabe? Isso é um negócio, é muito bom. Então, tem o pessoal de Ponta Grossa que eles têm o canto gregoriano, mas não em latim. Então tem um mosteiro aqui de Ponta Grossa que eu estive ali, é muito bom também. Mas aí você coloca a música que você quiser, se você achar melhor pôr um fone de ouvido, até com aquele abafador, para quê? Para você não ouvir. Com o tempo, você vai treinando e aí pode cair a casa que você não ouve. Sabe? Então, assim, com o tempo, quando você está bem sintonizado com você e com Deus, o barulho de fora não vai te incomodar mais. E depende também do perfil de cada pessoa. Por exemplo, como eu tenho o influente na minha parte, eu tenho um pouco mais de dificuldade para me concentrar. Quando a pessoa é mais focada, o influente ele desfoca muito rápido, tá? Então, assim, a pessoa que ela tem um outro perfil, às vezes ela consegue se concentrar mais, mas é possível para todo mundo, desde que tenha o hábito. Então, é um hábito que você vai adquirir, é um hábito que você vai ter que treinar até conseguir. Então, nem que for, Inês, eu só consigo 2 minutos. Ótimo, faz 2 minutos, vai aumentando para 3, vai aumentando para 4. Por quê? Porque nessa oração de silêncio é que você vai ouvir a voz de Deus. Então, eu preciso estar em silêncio, porque no meio do burburinho, talvez eu não reconheça a voz de Deus no meio do barulho. Né? E qual é esse barulho, gente, do nosso pensamento? Não é o barulho só externo, é o barulho que nós fazemos na nossa mente, é o barulho das preocupações. Então aqui, nossa, eu estou fazendo oração, mas eu estou pensando na conta que eu tenho que pagar, hoje eu tenho que atender tal cliente, entendeu? Então esse barulho que não é só externo, que é dentro da nossa mente, que nós precisamos silenciar. E nós vamos conseguir isso o quê? Primeiro trazendo para a nossa respiração. Eu sempre digo, a respiração, ela vai com você onde você estiver. E você pode usá-la como um ponto de referência para você se encontrar nesse silêncio, um ponto de equilíbrio. Então, estou nervosa, presta atenção na minha respiração. A hora que eu trago atenção para a minha respiração, eu me desconecto das coisas do mundo. Então é importante isso. Então existem várias maneiras de você começar a treinar isso, só que precisa ser um treino, é todo dia. Esse negócio de eu vou treinar um dia sim, passar 2, 3 sem fazer, não vai funcionar. É como escovar dente, nós temos que escovar todos os dias e várias vezes ao dia. Então, nisso eu não consigo ter 15 minutos ao longo do dia ou meia hora. Então você faz 2 minutinhos, depois você vai aumentando para 3 e faz
2, 3 vezes durante o dia, né? Faz de manhã um pouquinho, faz na hora do almoço um pouquinho. Sentiu que não está legal, sentiu que aconteceu alguma coisa que tirou você do centro, você volta e volta para o teu centro. Para quê? Para você não ficar com esse barulho todo e às vezes as nossas ações, elas vão no bolo, né? Você não consegue nem raciocinar direito para poder agir de uma forma correta no seu dia a dia. Então esse silêncio não é só importante para a oração, ele é importante também para que você tenha conexão com você e você tenha mais clareza quando você tiver que decidir alguma situação durante o teu dia, seja ela uma situação desafiadora ou não. Por quê? Porque imagina, uma mente barulhenta, uma mente tumultuada, ela não vai conseguir ter a clareza que ela precisa para as decisões, tá? Então, sabe aquela coisa, nossa, eu fiz isso, não devia ter feito. Por quê? Porque era tão automático que a pessoa nem percebeu o que fez. Já aconteceu com você? Porque comigo já aconteceu. Vamos ler aqui. Sugestão de livro, Silêncio. E ó, gente, tá aqui. Não vou saber soletrar o nome desse homem, né? Enfim, mas é monge tibetano. Olha ali, a Maria José está dando uma sugestão. E a Maria José é craque nisso, né? Ela também, ela é fisioterapeuta e ela tem assim um trabalho diferenciado. Então está falando uma pessoa aí que tem conhecimento de causa. Então quem quiser anotar esse nome ali, ó, então é porque realmente eu não vou saber soletrar. Enfim, né? Enfim, é um monge tibetano, gente. A sugestão do livro é Silêncio. Então, mas está aí escrito para quem quiser anotar, tá bom? Então anota aí, fica a sugestão, porque eu não conheço esse livro, né? Então já fica a dica, inclusive, para mim. Obrigada, Maria José, pela contribuição. Porque assim, nós precisamos desse momento de silêncio, porque é que eu falei, não é só para ouvir a Deus. É claro que é muito importante ouvir a Deus, mas as nossas ações, elas vão ter reflexo nisso também. Então, quer dizer, naquele momento eu poderia ter agido de uma forma diferente se eu tivesse me conectado comigo. E eu sempre falo, gente, a conexão comigo, se eu me conecto, eu estou intimamente conectado com Deus. Agora, se eu estou desconectado, e é o inverso também, se eu estou desconectado comigo, eu estou desconectado com Deus. Porque não existe, Deus está em mim. Então, se eu me desconectar de mim, eu vou automaticamente estou desligada de Deus. E quanto mais próxima de Deus, mais próxima de mim. Quanto mais próxima de mim, mais próximo de Deus. Olha que bacana. Então, esse é um equilíbrio muito grande. Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Aí por isso fala também que nessa onisciência divina, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele não precisa aprender mais nada. Ele não precisa conhecer mais nada, porque tudo foi criado por Ele, tudo é conhecido por Ele. Ele sabe os nossos caminhos, Ele sabe os nossos desígnios, só que, aliás, Ele sabe os nossos caminhos, nós não conhecemos os desígnios dEle, mas Ele sabe o nosso caminho. Mas nós precisamos estar em silêncio para a gente poder ouvir a voz dEle e o direcionamento. Quer ter direcionamento de Deus? Então nós precisamos estar ali em silêncio para ouvir, porque senão essas vozes vão atrapalhar essa... É como ele diz aqui, você joga uma pedrinha na água parada, faz uma ondulação que distorce. Então, talvez aquilo que nós acabamos ouvindo não é a voz de Deus, é a nossa voz, né? É isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, ou alguém nos dando um conselho, e não exatamente aquilo que Deus queria para nós. Por quê? Porque veio distorcida pelas ondulações daquela pedrinha jogada na areia. Então, para nós ouvirmos a voz de Deus, a autora diz aqui, nós temos que estar assim, né? Paradinhos, nós temos que estar naquela água clara, limpa, cristalina, né? Sem ondulação nenhuma, naquele silêncio, naquela paz. Então aí sim nós vamos captar mais a voz de Deus, porque nós não precisamos estar falando. Ele diz aqui, recline no meu peito, depois chegar o momento de você falar, mas agora é só o momento de se reclinar, né? Encostar a tua cabeça no meu peito e ficar aqui quietinho. E quantas vezes nós não queremos isso? Ontem mesmo à noite, gente, eu queria tanto um colo, porque o dia foi bem desafiador para mim ontem, foi bem desafiador. O que eu fiz? Eu deitei. Eu fui deitar, era 8 e pouco da noite, 8 e alguma coisa. Não vi se deixaram mensagem para mim, porque eu precisei de um silêncio. Eu precisei.
Eu coloquei, inclusive, eu uso aqueles protetores auriculares, às vezes. Eu usei protetor auricular. Aqui estava um pouco de barulho aqui na rua, tinha muito cachorro latindo, né? Tem muitas casas aqui, então tinha um cachorro que ele estava virado no giraia ontem. Meu Deus do céu, pelo sangue do cordeiro. Sabe aquele latido desesperador? Não sei se estava judiando o cachorro, não sei, mas eu não conseguia identificar onde era. Era 8 e pouco da noite, eu coloquei um protetor auricular, coloquei aquela, fiquei linda, né? Uma coisa, aquele protetor, né, de olhos para ficar mais escuro. E deitei. Eu precisava recompor as minhas energias, porque ontem foi um dia bem desafiador. Eu acordei assim muito animada, ontem pilhada, blá, 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 blá. Fiz um monte de coisa, só que chegou no final da tarde a bateria foi meio que acabando e eu me dei esse tempo. Deitei para recompor, para eu conseguir acordar hoje, 5h30 da manhã, bem, porque senão a pessoa desanima, né? Então, nós precisamos recarregar as nossas baterias dessa forma também. Às vezes nós recarregamos com conversa, com bate-papo, só que também nós precisamos sentir o nosso corpo. E às vezes nós estamos tão atribulados que nós nem paramos para descansar o corpo também. Não é só o espírito que precisa do descanso, o corpo também precisa, porque o espírito habita no nosso corpo. Então, o espírito num corpo doente também é ruim. É que sempre falo, lembra que eu falei acho que foi semana passada, nós somos corpo, mente e espírito. Então, nós precisamos estar com tudo muito saudável, tudo muito sadio. E ontem eu fiz isso, ontem eu peguei e deitei. E eu precisava ficar daquele momento quietinho, aquele momento de silêncio, aquele momento ali, nem de falar nada, nem de querer ouvir nada, porque eu queria simplesmente ficar quietinho. Não consegui colocar nenhuma música, nada, porque aí era meu momento. Então também você ouvir e respeitar o teu corpo, o teu organismo, tá? Então por isso que eu falo, não é o que é bom para mim, talvez seja para você. Eu sempre explico a maneira que eu faço, mas talvez você tenha uma outra maneira que te agrade mais, que para você recarregue mais, que para você se conecta mais com Deus. Então tem pessoa que gosta, por exemplo, de ir num lugar, num campo, numa praia e ficar lá ouvindo o barulho do mar. Quem tem essa, né? Eu não moro perto do mar, mas eu amo. Quantas vezes quando eu vou para a praia, eu fico lá, quietinho, só ouvindo, só olhando para aquele mar, aquilo me dá uma paz absurda. Gosto muito também de jardim, quando eu morava em Curitiba, era muito gostoso ir lá no Parque Barigui e ficar lá, me conectando com a natureza, porque me recarrega as baterias. Então, você vai encontrar o seu meio, você vai encontrar o seu jeito de se conectar com você e com Deus, mas precisa desse momento de silêncio. Olha isso, ó. A beleza do silêncio. Deixa a sua cabeça reclinar silenciosamente no meu peito. Mais tarde você pode falar. Porque para eu falar, eu tenho que primeiro ouvir a voz de Deus, né, também. Então, eu preciso estar nessa conexão, nesse silêncio e deixar Deus agir no meu coração até para as minhas ideias clarearem. Meu Deus, o que eu devo fazer? Qual é a atitude que eu devo tomar? Agora não, você não consegue nem raciocinar. Você não consegue aproveitar talvez aquele momento, aquela oportunidade que Deus está te dando para você crescer. Então é importante que você tenha esse silêncio, inclusive para você se resgatar desse barulho do mundo. Então é um resgate que você faz de si mesmo. Porque senão vai, né? Sabe aquela coisa da boiada que vai tudo? Onde um vai todo mundo, todos eles. Então assim, não, eu tenho que ser diferente dessa boiada, eu não tenho que ir com o bando. Eu tenho que parar e olhar, porque eu não sou um animal. Eu sou um ser humano dotado de inteligência. Então, talvez toda a boiada, toda a manada está indo para cá e eu estou indo para o lado de cá. Quem que está certo? Não sei, talvez seja você, porque a boiada não parou para pensar. Sabe aquela música Vida de Gado? Que vai todo povo marcado, né? Vai todo mundo para um lugar só e acha que tá certo. Ah, mas eu tenho que fazer igual todo mundo. Não, eu não tenho que fazer igual todo mundo, eu tenho que ser eu. E para eu ser quem Deus me destinou para ser, eu tenho que entender o que Deus quer de mim. Porque senão eu estou indo com a boiada, eu estou indo com a manada, eu estou fazendo tudo o que todo mundo faz. Não, talvez justamente Deus quer que você vá do lado oposto, porque o pessoal está indo para cair num precipício. Né? Lá embaixo tem uma cachoeira, então estamos remando, todo mundo no mesmo barco. Talvez está na hora da gente pular do barco, pegar a nossa canoazinha, né? O barco grande está indo, e pegar a nossa canoa e remar sozinho contra.
contra a correnteza. Vai ser desafiador, mas talvez é lá que Deus quer que você vá. E não junto com aquele bolo de gente. Que todo mundo no mesmo lugar. Ah, todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Nós falamos isso também a respeito disso uns dias atrás. Por que eu tenho que ser igual a todo mundo? E geralmente as pessoas vão com a manada, com a boiada, porque não para nem para se ouvir. Quantas vezes nós vemos pessoas se perdendo, né? E agora eu vou citar um exemplo muito assim, que, né, umas músicas que andaram saindo horrorosas aí, depravadas e que acabava com a imagem da mulher. E as próprias mulheres dançando e fazendo aquele troço, né, ali. Por quê? Porque, gente, será que não se tocou que aquilo ali vai contra ela mesmo? Uma exposição desnecessária do corpo, uma exposição desnecessária, palavras chulas, né, palavras assim absurdas. Mas todo mundo ia, né? Então todo mundo ia. E os pais e as mães deixando crianças, inclusive, dançar e ouvir e ver aquele troço. Então, olha só, por quê? Porque todo mundo faz. Não, nós temos que fazer diferença no mundo. Por quê? Porque se tem 1 milhão de pessoas indo para cá, talvez só nós estejamos indo para o lado direito e todo mundo para o lado esquerdo, ou vice-versa. Mas nós temos que fazer diferença no mundo. Né? No mundo, nós precisamos fazer diferença no mundo. Mas talvez nós só consigamos fazer isso quando nós estivermos em silêncio e ouvir exatamente o que Deus quer para mim nessa vida. O que eu tenho que ser nesse mundo? Para que eu vim nesse mundo? Para ser canal de luz, então eu não posso ir junto com a boiada, porque aquilo ali vai contra os valores, contra os princípios e contra os mandamentos de Deus. Mas eu preciso estar em silêncio, olha só. Vamos ver se tem mais alguma palavra aqui, né? Olha só. Alegro-me com o seu desejo de entender. Quer dizer, Deus se alegra de saber que a gente está buscando a Ele. Mas me verá mais claramente nas horas de silêncio. Olha aqui. E com frequência você está ansioso para aprender. Você se identifica com essa palavra? Porque eu me identifico. Eu quero tanto aprender. Mas talvez nós não estejamos colocando em prática, e eu falo de mim, aquilo que eu já aprendi. Já não aprendi que é para ficar em silêncio, criatura, né? A Nice aprendeu que é para ficar em silêncio. Então agora é o momento de silêncio. Momento de silêncio. Então, olha quantas vezes saiu palavras parecidas com essa para nós. Deus vai agir no silêncio, Deus vai agir no silêncio, se aquieta, aquieta o coração. Gente, mas é desafiador, né? Porque eu falo assim, o maligno, ele é terrível, ele cutuca, né? E a gente, como que nós precisamos prestar atenção para não cair nas armadilhas dele, do barulho, né? Então, talvez exercitar isso essa semana. Talvez a palavra mais forte daqui hoje seria assim, o desafio de exercitar esse silêncio essa semana. Por quê? Porque nós temos que trazer para a parte prática. Nós conhecemos, nós ouvimos, mas a sabedoria está em colocar em prática. Então, que tal nós fazermos assim um desafio para nós mesmos hoje? Né? Vamos lá. Vamos dar 7 dias para eu ouvir. Fazer uma oração só de silêncio. Então, a minha oração, hoje, dia 21, até, né, aí se eu estipulo, estabelece aí um dia para você, vou experimentar fazer diferente, se você não vinha fazendo, né? Ou se você vinha fazendo, vou aumentar esse número. Então, dia 21, até vamos dizer até domingo, não sei, vai ser uma oração de silêncio. Não vou ficar com rezação, né? Ou então, pelo menos, vou fazer 15 minutos, vou fazer pelo menos 5 de oração de silêncio para ver, né, o que vai acontecer e deixar o Espírito Santo agir. É desafiador, gente. Eu vou falar para você ficar em silêncio 5 minutos, sem os pensamentos ir e vir, né? É desafiador. No Mindfulness nós fazemos assim uma técnica que o ai, gente do céu, esqueci o nome do nosso treinador lá, enfim. Ele deu, foi o seguinte, alguém fazia para nós um barulho aqui, falava coisas ruins no meu ouvido, outra falava outra coisa ruim no meu ouvido, um de cada vez. Um vinha, falava, outro vinha, falava. Então, o treinamento foi André Jensen, lembrei o nome dele, oh meu Deus. Aí, oi, pensamento, então veio um barulho, veio uma coisa ruim, você faz mentalmente.
Oi, pensamento, obrigado, pensamento e tchau, pensamento. Aquilo que deixa aí, aquilo que é ruim, né? Você agradece, mas você não fica com aquilo. Você dá um oi, então, né? Esse pensamento veio, eu tô tomando consciência de que ele veio. Então, oi, pensamento. Você agradece, obrigado, pensamento, e dá um tchau para ele. Oi, pensamento, obrigado, pensamento, e tchau, pensamento. Então, veio um barulho na tua cabeça, você mentalmente, oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. Por quê? Porque não retém aquilo que é ruim. Você só deixa permanecer aquilo que for bom. Então, isso é uma das técnicas do Mindfulness, que é muito bacana. Isso, é André Jensen, né? Isso mesmo. É o meu mentor, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Então, faz isso, né? Então, é uma técnica para você começar, né? Além da música, além de um som, né, bacana, além de alguma coisa assim, né? Esses cantos gregorianos que vão te auxiliar a entrar nesse silêncio e não deixar esses pensamentos negativos vir, ou qualquer outro pensamento, porque às vezes não é nem um pensamento negativo, mas é uma preocupação, uma pequena preocupação, que vai atrapalhar o teu momento de silêncio e de oração e de conexão com Deus. Então experimenta isso. Nisso eu não consigo os cantos gregorianos. Eu gosto do canto gregoriano, eu gosto de música de piano, eu gosto de barulho de chuva, barulho de cachoeira, e tudo isso você encontra na internet hoje. Tá? Então você coloca lá barulhinho de chuva e coloca um fonezinho de ouvido e você vai se conectar, fecha teus olhos e vai começar a fazer a oração silenciosa. E se vier esses pensamentos, faz essa técnica que eu acabei de falar, né, do Mindfulness, que é muito, muito, muito boa. Por quê? Porque aí você vai eliminar, você toma consciência do pensamento, dá um obrigado para ele e deixa aí. Para quê? Para você começar a esvaziar a sua mente. Com a mente vazia, aí você vai ouvir a voz de Deus, tá bom? Mas é técnica, é treino, exige que você treine. Porque senão a gente continua igual, né? E se nós estamos aqui para crescer, se fosse para ficar igual, ninguém ia perder tempo de acordar às 6h30 da manhã para ficar igual, né? A gente quer melhorar. E eu também, né? Então vamos fazer esse desafio essa semana, começar a treinar um pouco mais esse momento de silêncio, respiração, conexão conosco e conexão com Deus. Gente, 7:03. Vamos finalizando aqui agora então, para que nós possamos ir para o nosso dia hoje, né? Abençoado, maravilhoso. Então, vamos participar, né? Vamos participar desse dia em silêncio. Né? Vamos treinando, porque é um treino, né, gente? Obrigado pela tua companhia aqui, obrigada, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe imensamente o seu dia e que você se conecte com você e com Deus nesse dia. E vamos lá, vamos ver até domingo que a gente consegue aí, depois vamos partilhar, né? Uma hora dessa dá pra gente fazer no Zoom, né? Uma coisa pra gente poder conversar, pra gente poder interagir, quem sabe, né? Pessoal, eu gostaria de saber a opinião de vocês também. Esse horário 6h30 tá bacana, vocês querem mudar para 7 horas? Porque eu tenho, né, essa flexibilidade. Eu sempre tem um pessoal que entra sempre 6h30, não sei se para vocês está bacana. Qualquer coisa manda no direct para mim ou manda aqui, que a gente qualquer coisa altera, tá bom? Mas até amanhã, às 6h30, com a graça de Deus, se Ele assim o permitir. Um ótimo dia para vocês, abençoadíssimo. Obrigada pela participação de vocês. Beijo, beijo!